Boa noite, queridos companheiros. Que a paz de Jesus esteja em cada um de nós nessa noite. A gente, nesse mês, celebrando o aniversário do nosso querido mestre. E a palavra de hoje é sobre a Boa Nova. Então, nós temos aí a figura do nascimento do menino Jesus. Esse mensageiro de Jesus, mensageiro de Deus nosso Pai, mensageiro que veio trazer para nós a palavra de amor do nosso Pai. Jesus, que foi designado o governador do nosso planeta, veio trazer a nossa Boa Nova, trazendo essa luz que até hoje brilha em nossos corações. Então, nesse trabalho, o nascimento de Jesus, todo esse planejamento como governador do nosso planeta, há mais de 2000 anos, foi o momento que Jesus veio até nós, nos percorrer nesse caminho de aprendizado da Boa Nova. E ele começou devagarzinho a abraçar e escolher os seus apóstolos. Foi caminhando e olhando para pessoas que nem você, Rita, que nem você, Laís, pessoas como nós, trabalhadores, seres imperfeitos que também sentiam a necessidade da busca do amor, da busca do esclarecimento. Então, tiramos essa passagem do livro Boa Nova, onde Jesus, caminhando, passou perto de Levi e perguntou: "Que fazes tu, Levi?" O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, e respondeu sem demora: "Recolho os impostos do povo, devidos a Herodes." "Queres vir comigo recolher os bens do céu?" Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: "Senhor, estou pronto." "Então vamos", disse Jesus, abraçando. Da mesma forma que Ele está aqui, olhando para cada um de nós e perguntando: "Vamos?" E nós precisamos sentir o olhar e a doçura de Jesus tocado no nosso coração. Assim como Levi foi tocado, de uma forma de um volume tão alto e inequivocável, que ele falou: "Estou pronto, Senhor." O mesmo aconteceu com Maria. Maria de Magdá, muitas vezes a gente já falou tantas vezes da história dela. Era uma mulher muito linda, tinha todos os homens, dinheiro, mas sentia um vazio imenso em seu coração, porque não tinha amor entre aqueles prazeres que pudesse calar a fome de amor verdadeiro que ela sentia no coração. E ela de longe escutou as palavras de Jesus. Voltou para casa e ficou meditando. Que mensagem é essa que esse homem traz? Que calor fundo, eu não entendo. Um dia, então, ela resolveu buscar Jesus e foi até a casa de Simão. E Jesus olhou e falou: venha conversar comigo. Então, o coração de Madalena estava sequioso e em desalento, mas seu espírito tinha sede do verdadeiro amor. Essa mensagem é muito importante a gente prestar atenção, porque assim como Maria, muitas vezes nos sentimos em grande desalento à procura do verdadeiro amor. As palavras de Jesus plantaram em suas almas novos pensamentos. Ela observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao seu espírito sensível, e que bate exatamente com a mensagem que Marcelo trouxe. Muitas vezes a gente tem uma vontade imensa de buscar algo mais sólido, se elevar, e muitas vezes a gente não sabe o caminho. O convite amoroso de Jesus parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens
para uma vida nova, e ela aceitou o convite. E Maria passou a se dedicar ao aprendizado da Boa Nova. Ela escutou Jesus. Também tem um outro cenário que a gente gostaria de trazer, do livro Há 2000 anos. Quem já leu 2000 anos? Ok. Convido todo mundo a ler essa história, porque é realmente uma pérola da nossa doutrina. Cada vez que a gente lê, a gente pega uma coisinha a mais nessa história. Então, o senador Públio Lentulus, muito orgulhoso, muito poderoso na época, com a filha doente, buscava desesperadamente a cura para sua filha, mas ele não acreditava em Jesus. Entretanto, a sua mulher era fervorosa cristã, e ela sempre pedia para o senador: vai até Jesus, porque ele tem o poder de curar a nossa filha. E ele sempre relutando com seu orgulho, tentando, mas o seu orgulho o impedia de buscar a ajuda de Jesus. Até que Jesus chegou para ele e falou: senador, por que me procuras? E eles conversam, e Jesus fala: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-la agora ou daqui a alguns milênios. Naquele momento, Jesus não estava conversando com um senador nobre, orgulhoso. Ele estava conversando com um ser imortal. Ele estava conversando com potencialidade de crescimento daquele senador orgulhoso. Na realidade, ele estava conversando com Emmanuel, porque foi uma encarnação do Emmanuel, que foi o mentor desse livro, que tem tantos livros na nossa doutrina. Jesus é o nosso ponto de referência a indicar claramente os valores que devemos adotar para a conquista da felicidade e saúde integral, para a regeneração de nossa vida. O senador não acolheu o pedido naquele momento. Então, vamos ler o livro para ver como se desenrola, porque é muito boa história. Então, nós temos referências de dois que aceitaram e um que não aceitou de imediato. Então, fica aqui o convite para a gente meditar. Está, porém, no nosso querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios? E essa é a pergunta que eu gostaria que vocês fossem para casa para meditar. Eu quero agora ou eu vou esperar alguns milênios, algumas encarnações? Porque com certeza a gente já deixou passar um tempinho, né? Porque a gente está escutando isso há 2000 anos e a gente ainda está aqui. Né? Se a gente tivesse realmente abraçado e usado as lições para o nosso burilamento, provavelmente a gente estava já na regeneração. Nós estamos ainda aqui nesse planeta. Então a gente já fez assim uma cara de paisagem para essa mensagem no passado. Então o convite que a gente faz para vocês irem para casa é nosso querer aproveitar. Eu quero aproveitar a mensagem aqui agora ou eu vou postergar mais um pouco na frente? Então vamos lá, essa mensagem da Boa Nova. O âmago, a essência do Evangelho de Jesus, também conhecido pela expressão Boa Nova, significa literalmente boa mensagem, a boa notícia. É encaminhar a humanidade terrestre ao bem. Assim, a missão de Jesus se resume em transmitir aos homens o pensamento de Deus. Então, quem me conhece, quem trabalha comigo, né, principalmente na Oficina da Virtude, tem alguém na Oficina da Virtude aqui? Então, esse pessoal está acostumado a gente falar da boa notícia. Eu estou sempre buscando a boa notícia. Por quê? Eu estou sempre buscando no Evangelho qual é a boa notícia que Jesus tem para mim nesse momento. Que isso nos convida a olhar o progresso, a olhar o próximo passo. Então, para a gente começar, eu vou buscar uma ideia que o Ivan trouxe, que ele que ia fazer essa palestra. Então, eu falei, bom, já que eu vou fazer no seu lugar, eu vou pegar um pedacinho da sua ideia. Então, eu vou fazer umas perguntas e eu gostaria que vocês fizessem a resposta, tá bom? Qual seria a boa nova, a boa notícia se você estivesse numa prisão? Você liberdade. Ok, legal. Qual seria a boa notícia, a boa nova, se você estivesse doente no hospital? Aí alta.
Tá óbvio, não tá? E se você tiver sem dinheiro, sem emprego, qual seria uma boa notícia? É unânime, a nossa sabedoria é demais, né? E se você tivesse perdido numa floresta? E se você tivesse perdido numa floresta? Oi? Achar um caminho de volta, certo? Vocês viram com que facilidade vocês responderam essas perguntas? A vantagem da gente estudar a Boa Nova é que quando a gente estiver nessas situações de dificuldade, a gente vai saber a resposta sim. Então requer, o nosso querer agora é estudar o Evangelho, é estudar a Boa Nova. Porque aí quando você se vê numa situação, você vai falar, a boa notícia é que... Então a gente sabe o movimento da resposta de algumas coisas, mas para algumas outras coisas a gente empaca, não é verdade? Que às vezes a gente está passando algumas dificuldades, está enrolado e não sabe ver a boa nova que Jesus tem para a gente, não sabe qual que é a boa notícia. Então, eu convido vocês aos estudos, principalmente agora, no começo do ano, nós vamos começar novos cursos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Então, convido todos a participarem para que a gente tenha de coração, de imediato, qual que é a boa nova que Jesus nos traz numa situação como essa. Então, a gente vai continuar as perguntas e vamos ver qual é a boa nova para várias situações. Que pode ser que nenhum de vocês esteja experienciando isso. Mas, just in case, se experienciar, vocês sabem onde encontrar no Evangelho. Ok? Então, vamos lá. Qual seria a boa nova quando perdemos nossos bens? Muitas vezes a gente experimenta de perder tudo. Uma reviravolta da vida, né? Principalmente na crise que nós tivemos há alguns anos, muitos de nós perdemos as nossas casas. Qual seria a boa nova que Jesus nos traz? Qual seria a lição do Evangelho? No capítulo 16, no item 9, nos fala da verdadeira propriedade. Verdadeiramente o homem só possui com sua propriedade o que pode levar deste mundo. No item 14, fala do desprendimento dos bens terrenos. Uma coisa não podemos esquecer, é que tudo vem de Deus e tudo retorna para Deus. Não vos enganeis. Sois depositários e não proprietários. Nunca vos esqueceis de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Então, quando a gente aprende a passar pela dificuldade, se eu estou perdendo a minha casa, se eu não consigo pagar as minhas contas e perco a minha casa, é saber que, na realidade, nós não somos proprietários de nada. Nós somos só depositários. Se a vida está me levando até a experiência, é porque eu tenho um aprendizado aí. E, às vezes, a gente precisa experimentar essa educação para entender que, na realidade, a única coisa que a gente leva com a gente é o que está aqui no coração, é o que está aqui no intelecto. A gente só leva o nosso aprendizado, o bem que a gente fez, que ficou registrado com a gente, as virtudes que nós adquirimos, as lições que nós pudemos transmutar. Esse aprendizado precioso é o que a gente leva. Então, tendo o entendimento de todo esse capítulo da verdadeira propriedade, traz um consolo para as experiências difíceis que a gente tem com alguma perda. E sempre lembrando da consolação que Deus sempre coloca do lado da prova uma coisa muito boa, tem sempre uma boa notícia, é despertar o olhar do ser imortal para poder buscar a boa notícia, a boa nova. Qual seria a boa nova quando nós temos maus pensamentos? No capítulo 8, bem-aventurados que têm coração puro. E no item 7, segundo o desejo que se dá da pessoa de se melhorar, até neste mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça para desaparecer. Em resumo, a pessoa que não concebe o mau pensamento já progrediu. Aquela a quem vê esse pensamento, mas o repele, está próxima de alcançar o progresso. E, finalmente, aquela que tem esse mau pensamento e nele se satisfaz, ainda está sobre toda a força do mal. Em um o trabalho está feito, no outro ele está por fazer.
Essa passagem nos traz muita educação, porque muitas vezes nós temos esses maus pensamentos e às vezes a gente sofre porque não quer tê-los mais, mas ainda os tem. Então essa passagem de todo esse estudo dos bem-aventurados puros de coração traz esse entendimento. Se eu já consigo perceber esse mau pensamento e uso a minha energia para repelir, eu já estou no meu progresso. Isso já é uma consolação para o nosso espírito. Então, em vez de se alimentar com um mau pensamento, a gente usa a energia para repelir essa energia, para repelir o mau pensamento e ter um entendimento. Se eu não tenho um mau pensamento, eu estou no meu momento gracioso. Eu já consegui um progresso ali. Mas se ele vem e eu estou repelindo, usando a minha força para repelir, já estou conquistando, estou próxima do meu progresso. E também tem a informação que se eu estou tendo prazer em ter maus pensamentos, é reconhecer que eu estou sobre toda a força do mal. E isto, ter a descoberta disto, é esclarecedor. Porque muitas vezes a gente está imerso em maus pensamentos e não está se dando conta que está envolvido com a força do mal. Então, vem o momento de saber que só estamos precisando começar o nosso trabalho de regeneração. Porque quando você tem esse alerta, essa educação, você, peraí, deixa eu buscar o meu progresso aqui e usar a minha energia para repelir esses pensamentos. Esse entendimento nos dá força para perseverar e passar para o próximo passo. E um relembrar da importância de fazer esse trabalho de burilamento. Qual seria a boa nova quando não sabemos colocar limites? Nesse capítulo 17, Sede Perfeito, principalmente no item 7, que fala sobre o dever. O dever é obrigação moral, diante de si mesmo em primeiro lugar e depois dos outros. O dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar este dever? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto por ninguém em relação a vós mesmo. Então, todo esse capítulo de Sedes Perfeito está detalhado os passos que a gente precisa para o nosso progresso. E de uma forma tão maravilhosa que, por último, fala, se você está se esforçando, já está num bom caminho. Porque a gente começa a ler e fala, oh my God, a gente vai se... tem muita coisa para aprender. Mas lá na misericórdia da lição, fala, o esforço que você está colocando já está no caminho certo. Então, esse trabalho de ter o entendimento do dever, da obrigação moral, que começa diante de nós mesmos em primeiro lugar. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento e se mistura. Muitos de nós dá tanto para o outro, mas não dá para si. Descobrir que é a obrigação moral diante de nós mesmos, em primeiro lugar. O dever de nos cuidarmos, o dever de nos amarmos, o dever de nos separarmos do outro, para que não sejamos tão abalados com a palavra do outro. Mais uma vez, voltando o que o Marcelo estava falando na abertura. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Então, se a gente está sentindo que está precisando elevar nossa energia, nessa separação de limites, vamos estudar esse capítulo que vai engrandecer imensamente o nosso discernimento na nossa conduta. E vamos, a partir daí, perceber o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo que está ameaçando a tranquilidade do meu próximo. E o que preciso fazer como responsabilidade para não ver nada transpor. Eu não quero que ninguém invada o meu espaço. Então eu tenho que aprender a não invadir o espaço do outro. Nessa lição do dever é muito enriquecedor para a nossa reforma íntima. Qual seria a boa nova quando perdemos um ente querido? Nesse capítulo 4, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, tem todo uma explicação da misericórdia do nosso Pai.
que nos faz entender que nós somos seres imortais e que a vida continua. Imagina que uma pessoa, um momento, quando a gente perde alguém querido, é muito doído. É muito doído. Ainda que tenhamos toda a nossa educação, a gente sabe que a gente tem que falar um tchau. A gente sabe que ele vai partir para a vida espiritual, mas é muito consolador saber que nós vamos nos reencontrar como amigos, que nós vamos encontrar de novo. A mesma sensação que a gente tem quando faz uma viagem, que vai num cruzeiro e volta. Oh, me conta como foi a experiência. Então, ter todo esse entendimento que a vida não acaba, que simplesmente o corpo acabou, mas o espírito está vivo, que a gente pode mandar telegramas, mensagens de amor e que ele receberá. Todo esse aprendizado não diminui a dor da saudade de querer estar perto de quem se ama, mas suaviza o desespero pela consolação que um dia estaremos juntos de novo. A dor é inevitável, mas muito do sofrimento pode deixar embora com o entendimento e com a esperança do reencontro. Então, todo esse capítulo coloca em perspectiva a dor da perda de um ente querido. Porque é muito avalaçador quando se perde alguém e não se tem a esperança de vê-lo de novo, como se fosse o fim. Então, essa parte do Evangelho traz essa boa notícia. No futuro próximo estaremos juntos de novo. Vamos nos reencontrar, vamos compartilhar a alegria do aprendizado, como se estivesse reencontrando de uma viagem. Isso é uma boa notícia, não é, gente? Qual seria a boa nova quando nos sentimos ofendidos? A gente, nesse espaço de evolução que a gente está, a gente ainda é muito frágil, né? A gente se ofende com muita facilidade, ainda. A gente procura entender, a gente procura ver no nosso coração a compaixão e empatia pelo equívoco do outro, mas a gente ainda se ofende muito. Então, no estudo desse capítulo, o perdão das ofensas, é muito consolador o aprendizado, é muito estimulador o aprendizado, a boa nova. Vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de rancores. Deus sabe o que está no íntimo do coração de cada um. Feliz, pois, daquele que pode, a cada noite adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E se estendendo no capítulo, na parte de perdoar os seus inimigos, é aprender que é pedir perdão para si mesmo. Muitas vezes, quando a gente se sente ofendido, a gente desperdiça uma energia imensa olhando para a ação do outro. Mas que na realidade a gente tem nada de controle com a relação do outro. Entretanto, a gente tem e muita responsabilidade com aquilo que é a nossa parte, aquilo que a gente escolhe abrigar nos nossos pensamentos. Então, tendo o entendimento que Deus sabe o que vai no coração de cada um, é muito consolador. Todas as nossas ações é entre nós e Deus. As ações do outro é entre eles e Deus. Então, o estudo desse capítulo, bem-aventurados são os misericordiosos, na boa mensagem, Jesus nos educa a olharmos para nós. Porque Ele sabe que nós todos somos muito sem noção ainda. É ou não é? Todos nós temos nossos momentos de grande equívoco. Então, quando um irmão se equivoca com a gente, se a gente consegue ter o olhar de empatia para aquele momento de equívoco de nosso irmão, a gente se ofende menos. Porque a gente, no momento da empatia, da compaixão, do erro, às vezes
terrível do outro, a gente não se ofende desse tanto, não leva a nível pessoal. No momento do equívoco do outro, na ação dele, que a gente leva a nível pessoal e começa a abrigar os pensamentos, já é sobre nós, não é mais sobre ele. Nós temos a escolha de como a ação do outro vai nos afetar. E isto é que na passagem fala: vós sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Então a nossa meta é trabalhar na nossa reforma íntima para que quando a gente adormecer, podemos falar: nada tenho contra o meu próximo. Essa é a verdadeira perdão das ofensas. É a libertação de nós mesmos desses pensamentos. Quando a gente vê essa perspectiva, a gente se esforça para deixar embora o equívoco do outro e focando nos nossos pensamentos. O que eu estou escolhendo abrigar aqui? É muito libertador. Tendo o entendimento que perdoar é pedir perdão para si mesmo, muitas vezes nós temos muitos equívocos entre nós, muitos conflitos, e realmente traz muita dificuldade para a nossa vida. E muitas vezes a gente fica com esses pensamentos remoendo e sofrendo de novo, recriando em nossos pensamentos as mesmas acusações, desperdiçando tempo e energia precioso que somente faz com que a gente se aprisione. O verdadeiro perdoar é se libertar da energia do outro, é se libertar daquilo que deu gancho. Por isso que perdoar o seu inimigo é pedir perdão a si, é você ver dentro de você: por que eu estou permitindo que isso me perturbe deste tanto? E perdoar por se estar naquela situação. Porque se tivesse com o olhar da compaixão, a gente não estaria ofendido ou preso na inimizade. Então, todo o entendimento desse capítulo nos faz ficar um pouquinho mais misericordiosos, porque nos faz relembrar da nossa responsabilidade de ter um olhar de compaixão. Porque da mesma forma que o irmão foi muito equivocado com a gente hoje, pode ter certeza que a gente vai se equivocar com alguém amanhã. Então, esse perdoar os seus inimigos nos ajuda a nos libertar, a perdoar a nós mesmos por ter permitido que esse gancho nos amarrasse por tanto tempo. E quando a gente coloca no nosso coração o perdoar do inimigo, eu diria, é ficar neutro com aquela situação, é deixar essa situação ser dissolvida e ser ido embora. Não significa que o que foi feito errado tem a nossa aprovação, não. O equívoco, grave que seja, é entre ele e Deus. A nossa responsabilidade é aprender a se libertar disso. E isto é nos perdoar por os equívocos que passam pelo nosso caminho. É nos libertar. Que o verdadeiro perdão é quando a gente se liberta do conflito. Esse é o verdadeiro perdão. É a troca de perspectiva. Porque nós temos o entendimento que não existe vítima. Que nós somos a soma de nós mesmos. Então tem sempre algo da nossa responsabilidade. E quando a gente tem essa shift de perspectiva, é onde a gente se perdoa. Porque a gente para de acusar e assume responsabilidade para conosco. Essa é a verdadeira libertação de perdoar os nossos inimigos. Nos libertarmos do poder que nós estamos dando a eles de nos aprisionarem. Qual seria a boa nova para quem... o meu português ficou meio falhado aí. Para quando nos sentimos cansados, sofridos, exauridos em nossas lutas. Quantas vezes nós acordamos cansados, sofridos, cansados de lutar? Aí no capítulo, Cristo Consolador, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que que o jugo de Jesus é suave? E por que que o fardo que Ele oferece é leve? Porque Ele vem trazer para nós a boa nova. Ele vem trazer para nós as leis divinas. O caminhar pelas leis de nosso Pai faz com que o nosso caminho seja suave. A ignorância das leis e a nossa inabilidade de fazer as escolhas alinhadas com a luz de nosso Pai é pesado. Faz a gente ir na contramão e é pesado. E por que que o fardo de Jesus é leve? Porque nesse fluxo das leis divinas, todos os obstáculos que aparecem no nosso caminho, a gente aprende a olhar a boa nova. A gente aprende a ver a boa notícia. A gente aprende a ver, olha, o que eu preciso aprender para dissolver esta dificuldade. Nos liberta do caminho da vítima, dos julgadores, dos concretinhos que prende a gente no sofrimento e na escuridão. Por isso Jesus fala, meu jugo é suave. Aprender a fazer escolhas alinhadas com as leis divinas faz tudo ficar mais suave. E em consequência disso fica o fardo leve, porque a gente para de lidar com as consequências das nossas transgressões. Porque cada vez que a gente faz uma ação contra a lei divina, naturalmente vai ter a consequência da nossa transgressão perante a lei. E muitas vezes a gente desperdiça de encarnações e encarnações simplesmente tentando limpar as transgressões. Só que a gente não para de continuar transgredindo. Então é uma coisa que a gente trabalha e não sai do lugar. Então o valor de abraçar de fato a boa nova é aprender a trilhar no caminho alinhado da lei divina. E desse espaço, trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre para vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Isso é muito consolador. Saber que quando a gente está trabalhando, Jesus está junto de nós, trabalhando o nosso coração, trabalhando a terra que quer ser fértil, que está exaurida de ser estéril, endurecida, ressecada. Mas nós precisamos fazer o nosso trabalho para que permita que o divino jardineiro nos ajude no silêncio dos nossos pensamentos. Isso é muito consolador. Então, se alguém estiver se sentindo muito cansado, exaurido, vamos trabalhar a terra dos nossos corações para ficar um pouquinho mais fértil. Vamos buscar conhecer de fato as leis para que as nossas escolhas sejam mais acertadas, para que fique um pouquinho mais leve. Isto é muito consolador. Qual seria a boa nova quando nos sentimos enfraquecidos? No estudo do capítulo Bem-aventurados puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as suas feridas. É o amor, é a caridade. Se tiveres amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa, que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiam e perseguem irão arrebatar. Então, em qualquer momento, meus queridos, que vocês se sentirem enfraquecidos, vão estudar esse capítulo para você absorver todas essas palavras que vai te levar a buscar, a entender de fato o que é o amor. Porque a gente, na nossa fraqueza, na nossa ignorância, na nossa inabilidade de aprender a amar, a gente vai buscar o amor em lugares errados. A gente vai buscar lá fora. Só que como nós também não sabemos amar, fica um querendo que o outro
dar o que o outro não sabe dar. É onde faz a gente ficar extremamente enfraquecido, faz a gente ficar extremamente sedentos, famintos de amor. E nesse estudo, bem-aventurados que têm o coração puro, a gente vai aprender que o verdadeiro alimento é o amor, mas da fonte inesgotável de nosso Pai. Quando a gente aprende de fato isto, a gente começa a aprender que o verdadeiro amor que alimenta é o amor que a gente começa a dar. E fazendo das suas palavras ontem, quando a gente aprender a se nutrir do amor que a gente dá, a gente descobre uma fonte inesgotável de amor. Então esse capítulo nos relembra da importância do dar, a alegria que você dá para todos. O sorriso. Quando a gente aprende no valor de distribuir o amor, a gente começa a se alimentar e passa a necessitar menos para ser amado. Porque o prazer e o verdadeiro amor nutre no momento que ele é dado. Essa frase, o segredo para curar as suas feridas, tem toda uma parte muito linda. Tomara que vocês se sintam inspirados para ir buscar o entendimento completo de cada um desses capítulos, para ter essas respostas, boa notícia, a heart, quando você precisa, essa parte do Evangelho vai me nutrir agora. Qual seria a boa nova quando nos sentimos melancólicos e tristes? Muitas pessoas acordam muito tristes, muito melancólicos. E se a gente não ficar vigilante, muitos de nós às vezes não tem vontade de fazer nada. Fica preso às vezes na cama. Fica preso na mesmice de uma vida sem nenhuma alegria. Mas nesse capítulo, que é muito grande esse capítulo, que traz muitas das explicações dos nossos sofrimentos, das causas atuais, das causas anteriores, nos relembrando da soma de nós mesmos. Mas um item muito importante que foi escolhido para a gente trazer nesse estudo é sobre a melancolia. É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade. Acreditai em mim, resisti com energia essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Lembrai-vos que tendes uma missão a cumprir. Então essa é uma energia que precisa ser combatida. A melancolia, essa tristeza que chega, nós temos que reunir muitas forças, porque quando a gente descobre que essa energia enfraquece a nossa vontade, isso não é uma boa notícia, que muitas vezes a gente tem a vontade da gente enfraquecida e não sabe o que fazer. Então, combatendo, fazer de tudo, tendo certeza que essa melancolia vem da vontade que a gente tem de voltar para casa, de ter a liberdade, dessa miserabilidade de experiências que às vezes a gente encontra. Mas a gente é relembrado. Esta é a boa notícia. A gente está sendo relembrado aqui que nós temos uma missão a cumprir. Nós concordamos em vir aqui para aprender algo, para fazer algo. Então a gente é relembrado para que nós não percamos mais uma encarnação na mesmice. Então isso é muito consolador. Quando a gente está se entristecendo, revê, estuda e é relembrado. É Jesus sussurrando, falando para você: olha, você tem uma missão a cumprir, querido. Eu sei que você quer a sua felicidade e a sua liberdade, mas tem um homework aqui para você. Vamos que vamos. Qual seria a boa nova quando nos sentimos sem esperança, sem rumo? Esse capítulo, Buscai e Achareis, é um dos capítulos mais lindos da Boa Nova. Segundo essas palavras, Jesus significa: pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e a recebereis. Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar. Pedi bons conselhos e eles jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta. Então, muitas vezes, quando estamos sem esperança, sem rumo,
é só relembrar que a gente está esquecendo de conectar com o Pai. E pedir que Ele nos dê força para escancarar o coração da nossa alma, para que um frescor rejuvenescedor possa chegar. Então, muitos de nós, às vezes, não sabem nem pedir. Pedimos luz, peçamos força, pedimos assistência, vamos pedir bons conselhos. Está na nossa mão. Então, aqui a gente é relembrado que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, queridos. Então, isso é uma boa notícia. Isso revigora a gente para o próximo passo. Qual seria a boa nova quando nos sentimos sem fé? E de novo no capítulo Bem-aventurados a gente aprende: a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela sempre mostra os horizontes do infinito diante dos quais desaparecem os poucos dias sombrios. E no capítulo 19, a fé transporta a montanha, a gente aprende que a fé não se receita, mas se adquire, e não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Não é a fé que tem que ir até eles, são eles que devem vir ao encontro da fé. Se a procurarem com sinceridade, encontrarão. Essas duas passagens juntas nos acordam. Se a gente tiver sem fé, nós provavelmente estamos passando por muito sofrimento. É muito sofrimento não ter fé para nos impulsionar no caminho, na direção certa. E ter o entendimento que a fé não cai do céu. A fé não tem receita, não tem como eu dar para você a minha fé. Você tem que ir atrás da sua fé. A boa notícia é que basta a gente ir ao encontro. Porque nós temos a centelha divina da fé em nosso coração. Requer que a gente arregace a manga e nutrir para que ela se expanda. E quanto mais a gente faz esse trabalho, mais ela cresce. Quanto mais a gente aprende a ter essa força impulsionadora do nosso lado, mais a gente quer cultivar. Porque sabe que com isso a gente vai bombar nas nossas metas. Eu não sei vocês, mas eu gosto de bombar nas minhas metas. Qual seria a boa nova quando nos sentimos separados de Deus? Porque isso que acontece, muitas vezes a gente não tem fé, ou vai perdendo a fé, não vai cultivando a fé, e começa a se sentir separado de Deus. Quem sabe do que eu estou falando? Né? Passamos em momentos assim, porque é muito legal ter fé, estar conectado com o Pai quando está tudo bem, né? Quando o negócio esquenta, às vezes a gente esquece até que a fé existe. E às vezes a gente pensa que Deus não está com a gente. A boa notícia que o Evangelho traz é que a prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva ao caminho que conduz a Deus. A importância aqui da gente aprender que a gente precisa da fé para a prece. Porque a prece, filha mais velha da fé, nos leva no caminho de Deus. E quando a gente parece que perdeu o caminho da casa do Pai, é hora de falar: para tudo e vou trabalhar na minha fé e conectar com o Pai. A nossa maior responsabilidade na nossa encarnação, para a gente não perder essa encarnação, responsabilidade número 1 é conectar com o Pai. É ter a humildade de perceber que a gente não dá conta sozinho. É o caminho do Pai. É aprender a conectar. É um relacionamento que precisa ser cultivado diariamente. Aquela conversa, é aprender a criar intimidade com o Pai. Não tem ninguém no mundo que ama a gente mais do que Ele. Ele é justo. Ele é de uma fonte amorosa inesgotável que a gente não conhece. Então, aprender a criar o caminho de volta à casa do Pai é imperativo. E a fé é impulsionadora deste caminho. Então, relendo esses capítulos, a gente volta a se inspirar na nossa conexão com o Pai e fazer o caminho de volta para casa, para a busca da nossa evolução.
Então, Jesus faz o convite para nós. Nós queremos agora ou vamos esperar alguns outros milênios? Nós vamos aproveitar agora ou vamos deixar passar batida essa encarnação? Então, o convite, vamos retribuir esse presente que Ele nos deu, que Ele nos trouxe, que é a Boa Nova, que Ele nos oferta a cada dia de nós, com as nossas melhores intenções, ações e virtudes para conosco, em primeiro lugar, e para o nosso próximo. Então, o convite de todo esse nosso estudo é que vocês saiam daqui meditando, se vocês querem isso agora. Porque a gente pode começar aqui agora a retribuir, a começar a dar de presente para Jesus, dar de presente para nós mesmos, dar de presente para a nossa família. Qual é a virtude que a gente vai começar a trabalhar mais? Qual é a intenção que eu quero colocar como meta? O que eu vou fazer para poder modificar este cenário que eu me encontro, para que eu possa abraçar de fato a Boa Nova? Para que na noite de Natal a gente possa elevar os nossos amigos para Jesus e falar: Jesus, eu estou pronto, eu quero seguir o seu caminho. Assim como Levi, que se tornou Mateus, e não foi de uma hora para outra, porque Levi era um homem assim como cada um de nós, mas ele aceitou a Boa Nova, ele aceitou seguir Jesus. E Jesus está perguntando: vamos? Vamos responder, e vamos que vamos, Jesus, estamos prontos. Esse é o desejo que eu tenho, para que a gente possa se presentear nesse Natal, caminhar mais próximo do que nunca de Jesus, abraçando a Boa Nova. Graças a Deus.